Imagine um mundo dominado por uma superpotência, um império tão vasto e implacável que nações inteiras desmoronaram diante dele. No século 8 a.C., essa era a realidade do Império Assírio, liderado pelo temível rei Senaqueribe. Seus exércitos eram uma onda avassaladora de conquista, engolindo reino após reino. Contudo, diante dessa força esmagadora, uma pequena nação ousou resistir: o reino de Judá, governado pelo rei Ezequias. Esta é a incrível história de um cerco aparentemente sem esperança, um profundo teste de fé e uma intervenção divina que ressoa há milênios. A máquina de guerra de Senaqueribe, considerada invencível pelo mundo, chegou aos portões de Jerusalém e cercou a cidade. O cerco começou não apenas com armas, mas também com palavras. Senaqueribe enviou seu principal comandante Rabsaqué às muralhas da cidade para travar uma guerra psicológica. Sua voz ecoou pelas muralhas, atingindo diretamente os corações dos cidadãos aterrorizados. "Não se deixem enganar pelo seu rei Ezequias", gritou ele. "O Deus de alguma nação já salvou seu povo do rei da Assíria. Vejam as terras que conquistamos. Qual dos deuses deles foi capaz de me deter? Vocês realmente acreditam que o seu Deus será diferente?" A mensagem era clara: a resistência é inútil, seu Deus é impotente e sua esperança é uma ilusão. As palavras atingiram o rei Ezequias como um golpe físico. Dominado pela dor e pelo desespero, ele rasgou suas vestes reais, um sinal de profundo luto, e vestiu-se com um saco de pano grosseiro. Ele não reuniu seus generais nem elaborou uma nova estratégia militar. Em vez disso, foi direto ao templo do Senhor. Seu primeiro instinto em meio à crise foi buscar a Deus. Então, enviou seus oficiais para encontrar o profeta Isaías, implorando por uma palavra dos céus. A resposta de Isaías foi rápida e repleta de certeza divina. "Assim diz o Senhor", declarou Isaías: "Não tenham medo das blasfêmias que vocês ouviram. Eu mesmo lidarei com Senaqueribe. Mudarei o seu espírito, as suas intenções. Ele ouvirá um rumor que o forçará a retornar à sua terra, e lá, em sua própria terra, o farei morrer ao fio da espada." Essa profecia oferecia uma réstia de esperança, mas Senaqueribe não era alguém que se deixava dissuadir facilmente. Ele redobrou suas táticas de intimidação. Escreveu uma carta pessoal a Ezequias, um pergaminho repleto de desprezo e zombaria. Não era apenas uma ameaça contra o rei, era um desafio direto ao Deus de Israel. A carta ridicularizava Deus, colocando-o no mesmo nível dos ídolos impotentes das nações que a Assíria já havia esmagado. Diante desse ato supremo de arrogância, o que Ezequias fez? Ele pegou a carta, essa prova tangível do orgulho e da blasfêmia do inimigo, e voltou ao templo. Ele não a escondeu nem a rasgou com raiva. Ele a desdobrou e a estendeu, expondo-a diante do Senhor. Naquele espaço sagrado, ele derramou seu coração em uma das orações mais poderosas já registradas. "Ó Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins", orou ele. "Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo." Ele reconheceu a verdade do poder da Assíria, mas apelou para uma verdade superior. "Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus." Sua oração não era apenas pela sobrevivência, era para que a glória de Deus fosse revelada ao mundo. A resposta foi imediata e dramática. O profeta Isaías enviou outra mensagem a Ezequias, desta vez contendo a resposta direta de Deus à arrogância de Senaqueribe. A mensagem foi estrondosa: "Porque você se enfureceu contra mim e sua insolência chegou aos meus ouvidos, colocarei meu anzol em seu nariz e meu freio em sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio." Deus essencialmente disse ao homem mais poderoso da terra que ele não passava de um animal selvagem a ser domado e levado embora. Então veio a promessa para Jerusalém.
Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha aqui. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por minha causa e por causa de Davi, meu servo. A defesa de Jerusalém era agora uma questão da própria honra de Deus. O que aconteceu a seguir desafia toda a explicação militar e histórica. Naquela mesma noite, enquanto o enorme exército assírio dormia fora dos muros da cidade, o anjo do Senhor passou pelo acampamento deles. Não houve batalha, nenhum som de espadas se chocando, nenhum aviso. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, um silêncio horripilante havia caído sobre as planícies. Quando os poucos assírios restantes acordaram, foram recebidos por uma visão inimaginável. 185.000 de seus camaradas jaziam mortos. O exército invencível foi dizimado, não por um inimigo humano, mas por um único ato silencioso e sobrenatural. Completamente derrotado e humilhado, o rei Senaqueribe não teve escolha senão abandonar o acampamento e se retirar. O poderoso rei, que se vangloriara de que nenhum deus poderia detê-lo, foi enviado para casa envergonhado, exatamente como Deus havia prometido. Ele retornou mancando para sua capital, Nínive, derrotado. A parte final da profecia de Isaías também se cumpriu. Algum tempo depois, enquanto Senaqueribe adorava no templo de seu próprio Deus, Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram à espada. O rei que zombou do Deus vivo morreu pelas mãos de seus próprios filhos, na casa de seu ídolo sem vida. Este relato incrível da Bíblia é muito mais do que apenas um fascinante fragmento da história antiga. É uma lição atemporal para cada um de nós. É um poderoso testemunho do que pode acontecer quando escolhemos buscar a Deus em nossos momentos de maior crise. Pense nisso. Quando você se depara com uma situação que parece impossível, quando as vozes do medo, da dúvida e do ridículo gritam em seus ouvidos, para onde você se volta primeiro? A história de Ezequias nos ensina que nosso primeiro passo deve sempre ser em direção a Deus. Ele levou seu medo, seu desespero e até mesmo as provocações do inimigo, e os apresentou ao Senhor. Ele nos lembra que a verdadeira força não se encontra em nossos próprios recursos, em nossos próprios planos ou no poder dos exércitos. A verdadeira força inabalável se encontra na fé. Ela se encontra em confiar em um Deus que ouve nossas orações, que vê nossas lutas e que tem o poder de nos libertar de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Portanto, qualquer que seja o cerco que você esteja enfrentando em sua vida, seja financeiro, relacional ou pessoal, lembre-se de Ezequias. Lembre-se de sua oração e lembre-se da surpreendente libertação de Deus. Saiba que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu auxílio sempre presente em tempos de angústia. Se você deseja conhecer histórias bíblicas profundas e pouco exploradas, inscreva-se no canal Relatos da Bíblia. Aqui nós mergulhamos nas Escrituras com seriedade, reflexão e propósito, porque cada relato ainda fala aos nossos dias. E se existe algum personagem ou passagem que você gostaria de compreender melhor, escreva aqui nos comentários. Sua sugestão pode se tornar o próximo vídeo.